Você já parou pra pensar da onde que vem o dinheiro dos jogos ali da série Round 6? O que é que financia aquela premiação gigantesca? Qual que é o valor daquilo ali em reais também? O dinheiro viria da questão dos órgãos ali, viria da questão dos VIPs, viria da somatória dos dois, mas como é que funciona isso? Como é que funciona a questão dos VIPs? E se eu te falar que dá pra explicar de uma forma interessante, mas também temos uma brecha pra uma continuação, um spin-off explicando mais sobre isso. Pois é, nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso. Se você quiser entender, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Round 6. Agora pra gente poder falar sobre dinheiro, sobre a grande questão que move os personagens a estarem dentro daquele jogo, né? O jogo terrível da série. Algo que a série não aborda tanto. A fonte do dinheiro, a questão dos bastidores, é muito por cima. Vamos explicar até onde a gente sabe, mas antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da série. Vale lembrar que ainda agora em 2025 já sai a terceira e última temporada. E é o seguinte, né, dinheiro, como eu disse, é o que move os personagens ali da série Round 6 a entrarem no jogo. Sim, a grande motivação dessas pessoas aceitarem estar nesse jogo é primeiro estarem cheios de dívidas, né, no caso as pessoas que lideram ali, recrutadores, e o sistema do jogo rastreia pessoas que estão assim e vai oferecer a vaga. Além disso também tem um outro ponto claro que move os personagens a entrarem, que é o engano, né, em momento nenhum antes das pessoas serem convidadas aos jogos é falado que elas correm altíssimo risco de morrerem ali. Inclusive, a maior probabilidade é que você morra do que você saia vivo com o dinheiro. Ninguém avisa isso, apesar de ficar subentendido, eles não citam, você não vê em nenhum momento eles citando a palavra você vai ser morto, você vai morrer ou qualquer coisa. O jogador foi eliminado, desclassificado, esse tipo de coisa. Então, praticamente todo mundo que entra ali, entra sem saber que corre o risco de morrer, mas aí que entra o dinheiro de novo, porque é o dinheiro que move as pessoas, mesmo sabendo do risco de morte, a quererem continuar. Nessa temporada, a gente tem essa adição da questão sobre a votação depois de cada round, né? No caso, na primeira temporada já existia essa questão de poder votar pra sair, mas é só se tivesse um movimento, uma reivindicação. Aqui nessa temporada, não. Cada rodada que tem a oportunidade do pessoal decidir se vai continuar ou não, e sempre a maioria decide continuar. Por quê? Pela ganância, que prova a crítica do jogo, né? O jogo é criado pra poder tornar essas pessoas que não são muito corretas na vida peças de um jogo ali pra pessoas se divertirem, ao mesmo tempo que são descartadas depois como lixo. Por quê? Porque por mais que elas percebam que correm o risco de morrer ali por conta de dinheiro, elas ainda querem continuar, porque o tanto de dinheiro que acumulou não é suficiente. Pra você ter ideia, né, o valor da série ali que é falado é 45,6 bilhões de wons, o valor no final de tudo. Que convertido pra reais, a própria Netflix Brasil postou lá a conversão certinha, o valor do prêmio final daria por volta de 191 milhões de reais. Só que isso você precisa de todos os jogadores eliminados. Você precisa que todo mundo tenha morrido e você tenha sobrevivido todos os jogos bem pra você poder sair dali com um jogo vencido. A probabilidade é de uma porcentagem muito pequena. 1 para 456 é bem menos do que 0,3% de chance. E assim, a Netflix compartilhou mais dados, até pra vídeo informativo nesse vídeo aqui, caso você não tenha visto. Você pode ver aqui na postagem oficial deles no Twitter, né, além do valor do prêmio final do jogo, eles colocaram qual que é o valor aumentado a cada participante eliminado, 417 mil, ou seja, a vida de cada participante ali vale 417 mil reais se você for converter. E aí colocou, né, de acordo com os jogos que foram passando nessa temporada. Prêmio depois do primeiro jogo, cada jogador receberia por volta de 104 mil reais. Depois do segundo jogo, 329 mil reais. Depois do terceiro jogo, que já morreu bem mais gente, por volta de 1,5 milhão de reais. Filho, muito dinheiro, aí você joga pra moeda dos caras, que vale bem menos do que o real, você vai ver que dá mais ainda, milhões, bilhões de wons. Com essa informação, então, eu acredito que o primeiro ponto que dá pra gente tirar do caminho da explicação da origem do dinheiro é a questão do tráfico de órgãos lá. Isso dá dinheiro e tal, isso acontece, mas é coisa bem de bastidores, é uma coisa ali bem mais por baixo, não é o princípio principal do jogo. E mesmo sendo algo que pode movimentar muito dinheiro, eu não acho que seja isso que alimente os 45,6 bilhões de won. E nem metade, nem um terço disso eu acho que seja. Falando sinceridade aqui, eu acho que não é nada, na verdade, porque parece muito ser algo por fora. Eu mesmo disse num vídeo aqui que, de acordo com o que a gente tem na primeira temporada, o Frontman sabe sobre a questão do tráfico de órgãos, mas ele não participa disso, ele não apoia isso, ele simplesmente fala, façam o que vocês quiserem. Apesar de que nessa segunda, agora ele se tornou o líder do jogo, o principal, ele era só um supervisor antes, agora é possível que ele vá contra esse princípio depois. Mas isso é a maior prova de que essa premiação principal não tem influência disso. E aí a gente chega no outro ponto, que eu acho que muita gente tá assistindo isso e fala, ah não, mas essa é a explicação, é simples, a questão é os VIPs. Então, quero dizer que a explicação parece que tá aí mesmo,
mesmo parece que tá nos VIPs, mas não é simples assim, só os VIPs e acabou. Parece ter algo muito mais a fundo, e é aí que a gente vai chegar numa questão importante sobre o spin-off. Um spin-off, inclusive, que aparentemente tá se confirmando, tá? Primeiro, né, a gente tá cansado de lembrar que na primeira temporada, quando tá chegando próximo dos finais dos jogos ali, a gente é apresentado pros VIPs. Esses milionários que vêm de diversos locais do mundo e usam o inglês pra comunicarem entre si, provavelmente como língua principal internacional, porque eles devem ter diferentes linguagens, devem ser de países diferentes. E sim, quando eles chegam, a gente tem toda aquela questão que muita gente esquece também, né? Tem uma sala completa VIP ali, separada pra eles assistirem os jogos. Um local ali com umas pessoas, tipo, humanos mesmo, que são usados como estátuas, como se fossem móveis daquele local, que você vê um pouquinho do abuso da situação. Tem uns garçons e tudo mais, o frontman trata eles na linha, com bebida, comida e abusos que eles quiserem cometer também, eles passam pano. Por quê? Porque eles estão colocando dinheiro no jogo. Fica claro aqui que eles apostam nos jogadores igual cavalos, né? Eles investem, ó, esse jogador aqui que eu acredito que é o que vai ganhar, vou apostar tanto, milhões, 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 e vai colocando. Você pode pegar esse simples fato que a gente viu na primeira temporada e dizer, não, essa é a explicação, esses caras que a gente viu ali são os que financiam, mas aparentemente tem mais coisa a fundo. Por quê? Na primeira temporada fica extremamente claro que eles não estavam no jogo desde o início acompanhando lá, eles só chegam quando tá nos últimos, na parte mais tensa e emocionante, porque antes eles estavam em casa acompanhando, já torcendo e já apostando, ou seja, isso é uma prova que existe uma estrutura muito maior do que só esses VIPs chegarem lá e fazerem suas apostas assistindo. Existe uma conexão do jogo da ilha com a casa deles. Existe uma transmissão dos jogos com a casa deles, eles assistem de casa. Ou é na televisão, ou é num computador, ou é num celular específico, existe alguma coisa confidencial que conecta o jogo com os VIPs e transmite pra eles. E tendo isso em mente, né, a gente tem o aparecimento de somente 6 VIPs ali. Sabendo desses, sabendo dessa informação de que eles tinham acesso em casa antes de irem pra lá, o que impede de terem outros VIPs além desses? O que impede? Nada. Inclusive, na época que saiu a primeira temporada, entrevistas do próprio criador indicavam a possibilidade de terem mais VIPs. E aí sim, você já começa a ter uma justificativa mais plausível ainda da questão do dinheiro, porque já tem a premiação, 45,6 bilhões de wons. E não é só isso. A questão de financiar o jogo não é só a premiação. Você já parou pra pensar que a estrutura daquele lugar, aquela ilha, tudo que acontece ali, muito provavelmente envolve muito mais dinheiro e investimento do que somente a premiação? Ali naquela série, a gente é apresentado por uma ilha que por cima não se vê nada, você não vê indícios, no máximo tem uma entradinha ou outra, mas por baixo dela, no subterrâneo dela, existe uma estrutura gigantesca, pra não falar monumental, porque dá pra dizer isso. É uma estrutura, assim, que não existe na vida real, né? Até isso aqui, por exemplo, quando você vê o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, eles abrem o teto pra ter ali a luz do dia, e é uma comporta gigantesca que simula a mata ali pra ninguém ver por cima o que tá acontecendo quando elas fecham. Uma estrutura só disso aqui, ó, só essa portinha. Isso aqui já seriam bilhões de wons, com certeza, pra se fazer, pra construir isso aqui, o tempo, e também pra poder manter, sim, fora todas as outras salas de jogos que eles têm ali por baixo. A gente tem um grande exemplo na primeira temporada que eu acho que mostra isso além, né? Quando mostra aquele jogo do cabo de guerra e mostra aquele jogo da ponte de vidro, né? São salas gigantescas, extremamente altas pra que a pessoa morra na queda, como se fosse a altura de um prédio a queda. Um negócio que tá tudo no subterrâneo da ilha ao mesmo tempo. Tem as salas internas, tem os dormitórios, tem os locais, tipo, é muito investimento, muito dinheiro. Isso me faz acreditar que não são somente os 6 VIPs que aparecem na primeira temporada, mas muito mais, uma rede muito maior. E aí a gente chega no ponto. A explicação que a gente tem principal até aqui é o investimento desses VIPs, mas não só os VIPs que a gente viu, os outros também por fora que a gente ainda não viu. Essa é a melhor explicação que dá pra trazer. Se você queria isso aí, tá aqui, mas aí a gente vai pro além. Como o universo de Round 6 que tá sendo criado pode explicar isso? Eu acredito que muita gente que tá ligado à série, principalmente andando aí pela internet, deve ter se deparado com essa imagem aqui que tava circulando, né? Uma timeline da fase 1 do universo de Squid Game, de Round 6, mostrando todas as séries que vão ter e os seus anos de lançamento, tipo o universo Marvel. A gente começa aqui com a terceira temporada de Round 6, que sai ainda esse ano, no verão do hemisfério norte, tá certo? Depois, na sequência, já teria alguma outra produção aqui embaixo, tá? E aqui é a maior prova de que é uma inteligência artificial. Essa imagem tá escrito, em vez de winter, né, que é inverno, tá escrito winner. Aqui a gente tem até imagem em melhor qualidade, com o negócio corrigido, sim, lá no inverno de 2026, no início de 2026, teria o lançamento da série Squid Game 1987, ou seja, contando o passado. Provavelmente uma história do criador lá, do Oh Yun-nan e tal, que seria lindo de ver, igual eu já falei em outro vídeo, aí segue. No outono de 2026, Squid Game USA, né, Round 6 Estados Unidos, e você cola muita atenção nisso aqui,
aqui, porque essa aqui é uma que tem possibilidade gigantesca, tipo 99% confirmada. Depois, primavera de 2027, Round 6, 2.8, 28º, que seria o jogo que o Frontman participou, ou seja, o spin-off sobre a história do Frontman e o jogo que ele ganhou. E por último, no inverno de 2028, Round 6, Squid Game World, o mundo, mostrar o mundo, o que o mundo tá por trás disso, às vezes a questão dos VIPs e tal. Confesso que por mais que isso aqui não seja oficial, a galera que criou, fãs criaram e editaram imagens, eu acho que isso aqui seria perfeito de ver. Eu amaria se isso aqui fosse real. Mas, como eu disse, tem uma coisa aqui que é real. Tá aqui. Você pode ver a matéria do site The Direct, um site famoso lá fora, sobre a confirmação da série Squid Game America. Que é uma série que realmente está sendo produzida. A versão de Round 6 dos Estados Unidos. Mas calma, vamos lá. De acordo com as informações desse site e algumas informações que o site Deadline trouxe em outubro de 2024, o diretor conhecido David Fincher, que foi algo que animou muita gente, vem trabalhando para criar uma série sobre Squid Game há 2 anos. Tem 2 anos que ele está trabalhando na ideia da série Squid Game America. Sim, o Deadline trouxe isso, depois teve um período, que a Netflix foi questionada sobre isso, eles não quiseram confirmar, guardaram, mas também ao mesmo tempo não negaram. Ficou um negócio tipo, a Netflix não quer falar sobre isso ainda, mas muito provavelmente não querem falar para dar foco na série principal, para só depois oficializarem isso. De qualquer forma, essa série tá sendo trabalhada, foi o que eles apuraram, o próprio David Fincher tá trabalhando nisso, tem um escritor britânico que é o Dennis Kelly que tá escrevendo a série, só que o maior ponto de todos é que a gente ainda não sabe o tema da série. A minha maior preocupação, sendo sincero, é que nem façam esforço, façam a mesma coisa que fizeram com La Casa de Papel, que fez muito sucesso antes. Eles aproveitaram e quiseram fazer a versão La Casa de Papel Coreia, então eles pegam e colocam a mesma história, com algumas adaptações culturais e questões da região pra agregar em alguma coisa nova, mas no geral praticamente a mesma história pra ser contada num país diferente, numa língua diferente, com personagens diferentes. É como se eles pegassem a história do Round 6 aqui e colocassem vários atores americanos, um deles vai ser o Jihan, com um novo nome, e repetisse tudo. Se isso acontecer, eu confesso que vai ser extremamente chato e, assim, não tá confirmado que vai ser isso, tá? Tem também a possibilidade de ser um spin-off que vai ter a ver com esse universo da própria série principal. Só que a história se passa nos Estados Unidos, porque algo dos Estados Unidos tem uma conexão com isso, com o jogo. E aí que a gente volta ao ponto do tema desse vídeo. O grande tema desse vídeo, além de atualizar sobre os spin-offs e coisas que estão vindo, é sobre o dinheiro. Da onde que vem o dinheiro de Round 6? Quem financia isso tudo? Eu mesmo falei sobre o tanto de gasto que tem, que não é só a premiação, é muito dinheiro envolvido. Você vai concordar comigo que a ideia dos VIPs e que tenham muito mais VIPs significa outros países do mundo. Com certeza pode ter um VIP dos Estados Unidos, ou vários VIPs dos Estados Unidos. Uma série dessa do David Fincher poderia perfeitamente abordar isso. Mostrar em detalhes a construção da história de um milionário americano, que a vida dele tava chata demais, do nada chegou uma proposta pra ele poder participar de certos jogos, pra ele poder apostar nisso. Convidam ele e ele acaba entrando nesse sistema. Uma vez por ano acontecem esses jogos e ele tá assistindo de casa, apostando. Pode ser um dos que vai lá assistir ou um dos que só fica em casa até o final do jogo, mas que coloca dinheiro. E aí essa série pode abordar como é que chega a carta convite, como é que chegam na pessoa, há quantos anos tem a pessoa envolvida, quantas outras pessoas tem envolvidas e quanto dinheiro tem envolvido, quanto que eles apostam de fato. E outra, às vezes a série poderia até abordar nem a questão deles só apostarem, abordar também que eles financiam o acontecimento. Por ano, cada milionário, bilionário coloca um tanto de dinheiro pra apoiar a causa, pra que os jogos que entretêm eles continuem acontecendo. Tipo, isso aqui já entra no campo mais de teorias, mas seria uma ideia perfeita de série. E o ponto confirmado é que vai acontecer essa série dos Estados Unidos, mas não se sabe a história ainda. E assim, vale lembrar a entrevista recente que o criador da série mesmo, o Hwang Dong-hyuk, ele deu pro site da Hollywood Reporter confirmando que ele tá trabalhando em ideias de spin-off. Ele deu sugestões de um spin-off do que aconteceu nos 3 anos entre a primeira e a segunda temporada, o que o Frontman tava fazendo, o que o recrutador tava fazendo, mas ele mesmo disse que tá trabalhando em várias outras ideias, são só sugestões que ele fala na matéria. Com certeza ele sabe da ideia desse spin-off dos Estados Unidos, ele foi consultado, até porque é uma obra dele, só não podem divulgar isso oficialmente, mas assim, é bem possível que esse spin-off traga mais pra gente da onde vem o dinheiro, seria o mais ideal, inclusive. Eu quero assim que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha dessa explicação que eu trouxe também, sobre não ser só os VIPs que a gente vê ali, que tem muito mais. Se você acha que tem alguma outra fonte de dinheiro que influencia no jogo, também comenta, vai que governo tá envolvido também, até pra cobertar aquilo, quem sabe, comenta aí, não deixe de se inscrever no canal, já tem mais novidades sobre a série. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!